Olá pessoal, boa tarde. Fazer mais um webinar aí nessa sequência de webinar da Johnson, falando hoje sobre a ferramenta Performance Verification Tools, que é uma ferramenta para dar suporte para a equipe de manutenção, beleza? Apresentação, meu nome é Renan, para quem não acompanha os outros webinars aí. Meu nome é Renan Lima de Oliveira, eu tenho 28 anos, estou há quase 10 anos na Johnson e eu já estou na função de consultor técnico. Aí embaixo tem meu e-mail, meu contato de telefone, caso alguém tenha alguma dúvida após o webinar ou queira questionar alguma coisa quanto ao sistema de automação, fico à disposição aí, beleza? Esse é o nosso calendário. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta PVT. Sexta-feira, dia 24 de abril, não vai ser comigo, mas é um tema bem importante sobre sala de isolamento, principalmente dentro do que a gente está vendo, dentro da pandemia que a gente está vivendo hoje. Quem vai fazer esse webinar é o João Aguena, que é um par meu aqui na empresa. E os restantes aí para a próxima semana. Caso vocês tenham interesse específico em algum webinar e não tenham recebido ainda o invite para se cadastrar, pode entrar em contato comigo por e-mail, por telefone ou até mesmo aqui no chat, que a gente consegue direcionar o link para cadastro, beleza? Um pouco da instituição, do grupo Johnson Controls. Confusão com a Tyco agregou todas essas marcas de segurança e Fire agora no portfólio, mas hoje a gente vai falar um pouco mais, a gente vai falar só sobre automação, que é do lado esquerdo aí, Build Automation Controls, e essas são as marcas dentro do grupo Johnson Controls na linha de automação. Metasys, Verasys, BC Pro, Facility Explorer e PEM. BC Pro não é uma marca que a gente utiliza aqui no Brasil, é mais uma marca voltada para o mercado asiático, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Metasys. Um pouco do legado do Metasys. Metasys esse ano está fazendo 30 anos, foi lançado originalmente em 1990, vem durante toda essa trajetória aí acompanhando a evolução tecnológica. Para esse ano está previsto o lançamento do Metasys 11 em julho/agosto. E um pouco da cronologia, né? Originalmente lançado em 1990 com o PMI, que foi o primeiro Metasys, comunicação ArcNet com os gerenciadores, e na linha de baixo os controladores comunicando via N2, que era um protocolo proprietário da Johnson. Em 1998 agregou alguns recursos gráficos, o M3 e o M5 ao PMI ainda, e os supervisórios já começaram a comunicar via IP, com os controladores abaixo dele ainda comunicando via N2. Em 2003 lançou a primeira linha MSEA, com o supervisório comunicando via IP, com os gerenciadores, e os controladores na linha de baixo já comunicando via BACnet e MSTP. E hoje a gente já tem a linha de supervisórios e a linha de controladores de campo, todo mundo comunicando via IP, os controladores de campo e os supervisórios comunicando via BACnet e IP, para tentar otimizar ao máximo da infraestrutura disponível do cliente. E o mais importante é que, mesmo com todo esse tempo, a gente ainda consegue absorver algo em torno de 85% a 90%
da base instalada de 1990, fazendo upgrade para a tecnologia mais recente. Então, o importante do legado Johnson é que a gente não abandona nenhum cliente. A gente não deixa nenhum cliente para trás com um top-down de upgrade. A gente consegue fazer esse upgrade gradativo para absorver o máximo do investimento feito há 30 anos atrás por parte do cliente. Um pouco da estrutura de automação, um sistema de automação mais convencional. A Johnson é fabricante de todo esse portfólio, tanto de dispositivos de campo até servidores. No Tier 4, aí, que é a base da pirâmide, a gente tem um portfólio de atuadores, válvulas e sensores de temperatura, comunicando da maneira mais convencional de mercado, via resistência, tensão e corrente. A Johnson sendo fabricante e proprietária dessa linha de produtos. Nessa base, a gente encontra muitos periféricos da linha PEM, que é uma submarca do grupo Johnson Controls. E aqui a gente tem sensores, desde comunicando via resistência até sensores comunicando via protocolo de comunicação. No terceiro nível, a gente tem os controladores de campo, comunicando via BACnet MSTP e via BACnet IP. O importante desses controladores é que eles ainda assim conseguem comunicar via N2, que é o protocolo proprietário da Johnson. Então, por isso que a gente consegue fazer um upgrade de maneira muito mais sutil e suave numa base instalada mais antiga, porque a gente mantém o protocolo de comunicação nos controladores até para atender esses clientes que têm uma base instalada mais antiga. No segundo nível, os gerenciadores, e a principal função deles é fazer o gerenciamento dos controladores de campo, efetivamente. Então, dele faz uma cadeia de comunicação entre os controladores de campo e ele repassa esses dados para o servidor. Então, ele faz o gerenciamento dos dispositivos, comunicando via BACnet, via Modbus, via KNX e via N2 ainda, e reporta esses dados para o servidor. No servidor é onde vai ficar armazenado o banco de dados e a IHM, a interface com o usuário, onde a gente consegue ter um banco de dados SQL armazenando todas as informações de trem e alarme e a IHM de maneira fácil e interativa para o cliente poder operar o sistema. E nesse slide um pouco os recursos de integração com o sistema Métodos. Da esquerda para a direita, a gente tem um gerenciador de rede que comunica nos mais diversos protocolos de mercado. No exemplo aí o BACnet, o Longworth, o Modbus, KNX e MBus. Isso tende a facilitar integrações com dispositivos de terceiros, por exemplo. Ao lado dele, o gerenciador comunicando via BACnet MSTP, tanto com controladores da família FEC, que é a família de controladores Johnson, quanto com dispositivos de terceiros, eventualmente. Um protocolo de um tranque de comunicação comunicando com o legado dos controladores da família Johnson. E aí você tem esses três primeiros controladores que são da família originalmente lançados em 1990 e alguns controladores do novo portfólio comunicando via N2. Ao lado, um símbolo de detecção de incêndio, FIRE e controle de acesso, que é a forma de comunicação, que é a forma de integrar os equipamentos de incêndio, por exemplo, e de controle de acesso ao sistema Métodos. O Métodos tem integração nativa com o sistema Simplex e Secure 9000, que são duas marcas do grupo Johnson Controls também. E ao lado, a linha de controladores IP da Johnson, que a gente vai ter um webinar para falar especificamente sobre eles, mas a gente consegue integrar os
controladores IP dessas 3 formas hoje, ou via estrela, que é o mais convencional, a gente tem um ponto de rede para cada controlador, comunicar via daisy chain, que é essa estrutura similar a uma cadeia, né, a um varal, e a topologia em anel, que é homologado um switch Cisco para fazer essa interatividade com os controladores em anel. E ao lado a gente tem um exemplo de uma integração com um sistema de iluminação. A Johnson tem integração nativa também com alguns softwares de iluminação. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, a gente pode conversar um pouco mais sobre esse tema. E integração com gerenciadores de terceiros via BACnet IP. E além de todas essas integrações via protocolo, a gente tem uma API aberta na internet para que o usuário consiga fazer intervenções via softwares de terceiros, por exemplo, o Power BI, ou um software de manutenção que o cliente já tem instalado na sua planta, para fazer interação com o sistema de automação, para que a gente consiga, por exemplo, exportar informações de consumo de energia, para que isso gere um gráfico no Power BI, ou que um software de reserva de sala consiga interagir com o sistema métodos, ligando a iluminação, fazendo ajuste de temperatura de ar-condicionado, por exemplo. Esse tipo de interação que não é via protocolo, né? É via API, que a gente chama. Aqui vamos começar a falar especificamente da ferramenta PVT, né? O que é isso, né? O que é o software PVT? Não é uma ferramenta física, isso é um software instalado num computador Johnson, que o objetivo dele é se conectar ao banco de dados e se conecta aos gerenciadores e ao servidor online para fazer o rastreamento de falhas. E qual é o objetivo dessa conexão com a base de dados e com o sistema online? É que eu consigo fazer o rastreamento tanto dos meus gerenciadores operacionalmente, como eles estão funcionando, e eu consigo fazer a análise em cima de históricos de como tem funcionado a minha planta, o meu sistema de ar-condicionado, por exemplo. E aí, dessa forma, eu faço esse analítico e gero relatórios com as mais diversas informações. Aí aqui a gente tem a estrutura, né, como que funcionaria, a gente tem o gerenciador de rede comunicando com os mais diversos dispositivos de campo. Acima o servidor, é importante que a gente tenha um servidor da versão 5.2 ou superior, para que a gente consiga trazer o máximo de informação que o software vai disponibilizar. Aí no meio é a imagem de como que é o software, né, como que se inicia o software e a conectividade com o banco de dados. E mais para frente a gente vai mostrar um exemplar de relatório. Informação importante é que esse software não é comercializado, tá? Isso é uma ferramenta para gestão de manutenção da Johnson. Esse software só pode ser instalado em computadores com domínio da Johnson. Então, é interessante que tenha a intervenção de um funcionário da Johnson para que a ferramenta só vai funcionar em cima de computadores que têm o domínio da Johnson. Então, é importante contactar o time de vendas da Johnson para que eles direcionem um técnico para fazer esse tipo de varredura no sistema. Aí aqui para frente um exemplar do relatório, né? Como que esse relatório é gerado, né? Primeiro, a gente gera 2 tipos de relatório. Um inventário, que são as informações quantitativas, o que tem disponível no sistema, e um relatório de performance, que a gente vai destrinchar mais para frente um a um. Aí vamos lá. O que
o que os dados de inventário, no relatório de inventários, o que a gente traz dentro do relatório. Quantidade de pontos, quantidade de controladores, as quantidades de tranques de comunicação e qual o protocolo de comunicação que está sendo gerenciado nesse tranque, firma de gerenciadores, firma de controladores, caso tenha disponível, e já automaticamente a ferramenta faz um comparativo se a gente tem algum patch de correção disponível, ou patch de correção, ou patch de atualização disponível para os gerenciadores e controladores em questão. Como ele conecta online com os gerenciadores, ele já consegue disponibilizar como é que está o status da bateria, como é que está a utilização de memória dos gerenciadores, a utilização de CPU dos gerenciadores, se a gente tem algum gerenciador sobrecarregado com quantitativo de ponto, ou com utilização de memória, ou se a gente tem algum controlador que está com, algum gerenciador que está com um nível de bateria em baixa, são os principais pontos. Performance, a gente divide em quatro estágios. Desempenho e oportunidade de economia, manutenção e confiabilidade do sistema, conforto e saúde e segurança. O que ele avalia dentro desse relatório de performance, principalmente? Programação horária, taxa de utilização da lógica do Economizer. O Economizer, a gente quando a unidade de tratamento de ar, ela tem um damper de ar externo que permite a utilização do ar externo ou de acordo com o nível de CO2 do ambiente, ou de acordo com a temperatura externa e a temperatura interna, para que eu consiga utilizar um pouco da temperatura externa para economizar energia climatizando o ambiente. Funcionamento de válvula, que a gente comentou bastante no último webinar, falando sobre se eu tenho um equipamento que ele fica ou a 0 ou a 100%, todo o tempo, tem alguma coisa errada. E tanto o funcionamento de motores quanto o funcionamento de válvulas é esse grau comparativo que ele faz. Dispositivo com endereços duplicados, que pode causar uma lentidão no sistema ou uma falha de comunicação, eventualmente. Pontos que seriam relevantes, criar trem de alarme para que o sistema consiga gerar melhores relatórios, análise comparativa, pontos em override e usuários na parte de segurança. A parte de recomendação e recursos, ele é agregado ao relatório de performance, mas eu achei interessante citar ele como um ponto a mais aqui, porque o sistema consegue analisar e comparar com algumas ferramentas do sistema, se teriam alguma taxa de utilização melhor, caso aplicado. Por exemplo, como que o cliente está utilizando a interface, a IHM dele, que seria o método Zuri. Tem alguma coisa que, de acordo com o banco de dados do software, eu consigo melhorar? Tem alguma recomendação que eu posso direcionar para o cliente para ele para um melhor funcionamento, para uma melhor utilização? Em comparação, num sistema de iluminação, Solar O'Clock, que a gente chama, dentro do Metasis, você consegue imputar as informações de latitude e longitude, e comparado com o seu fuso horário, ele consegue te direcionar em como é que está a posição do Sol em relação à sua posição geográfica. Isso pode suportar no sentido de uma iluminação externa, ou aumentar ou diminuir a minha climatização de acordo com a incidência de sol no edifício, para que a gente tenha uma melhor climatização. E no caso de plantas que têm a utilização de rolagem de carga, o próprio software pode recomendar a utilização de acordo com o controle de demanda que é exigido no edifício, né? Isso é
um resumão do que o software, do relatório que vai ser gerado. E mais para frente agora a gente vai falar sobre cada relatório separadamente. Dados de inventário. É criada uma lista com todos os dispositivos que tem hoje no sistema, e aí a gente tem o quantitativo fazendo uma comparação em relação aos dispositivos. No primeiro gráfico de pizza, a gente tem um comparativo de quantidade de devices JCI e quantidade de devices do third party, que seria dispositivo de terceiro no sistema. A quantidade de integrações de acordo, e os protocolos. Mais embaixo a gente tem o protocolo BACnet, o Longword, o BACnet MSTP e o protocolo M2. E qual é a taxa de utilização desses protocolos no sistema. A quantidade de gerenciadores, que é importante, tanto a quantidade de gerenciadores quanto qual é a versão desse gerenciador e o que ele representa em relação a todo o sistema, em relação à quantidade de pontos, em relação à quantidade de controladores. E mais embaixo um resumo de quantidade de pontos que hoje tem no sistema. Então, quantidade de entradas analógicas, a quantidade de saídas analógicas, quantidade de pontos binários de entrada e saída, e um total de pontos virtuais, que a gente chama. Em que isso pode suportar o time de manutenção em relação à quantidade de tempo que tem sido exigida para cada dispositivo, a quantidade de equipamentos que eu tenho e o quanto de tempo que eu vou utilizar fazendo a manutenção em cada dispositivo desse. E aqui mais para frente, dentro do dados de inventário, ele gera um relatório crítico. O que eu tenho de crítico? Por exemplo, neste relatório, eu tenho gerenciadores hoje com Windows XP ainda na minha planta. O que isso pode agregar? O que isso pode ser? O que isso está dizendo para o meu usuário? Que eu tenho um ponto de fragilidade. Hoje, neste relatório, a gente tem um gerenciador que ainda tem um Windows XP embarcado. O Windows XP, como a gente comentou já nos outros webinars, foi descontinuado pela Microsoft. Então, isso é um ponto de vulnerabilidade do sistema. Mais embaixo, e aqui também, nesses pontos críticos, um gerenciador que está com uma bateria em falha. Isso pode gerar um problema de backup do gerenciador. Mais embaixo, pontos de atenção para manutenção. Quantos dispositivos, quantos endereços BACnet a gente tem duplicado, quantos dispositivos a gente tem sem schedule, quantos filtros sujos foram encontrados. Isso é um resumão, né? E aí, mais para frente, o software também gera essa planilha, onde vai descrevendo tudo o que foi resumido lá na primeira página do relatório. Quantos dispositivos, e com o nome, o modelo e a firmware dos dispositivos, gerenciadores com taxa de utilização de memória flash, de CPU, com todas as informações mais detalhadas em relação a cada gerenciador. E aí a gente consegue ter mais assertividade em que equipamento está mais crítico para a manutenção. Isso em relação a dados de inventário. Em relação à performance, vamos explodir ponto a ponto, né? O que a gente consegue, o que o relatório de performance agrega ao usuário. Dentro de desempenho e oportunidade de economia, o software vai avaliar programação horária, utilização do economizer, velocidade do motor, estratégia de controle dos meus fan coils e fan coil de utilização de 100% de área externa. Aí embaixo a gente tem um resumo
de como é gerado esse relatório. Em quantitativo, eu tenho 6,33% de unidades de tratamento de ar que estão usando o meu Economize. Só que eles utilizaram o meu Economize, por exemplo, em uma situação adversa, onde a minha temperatura externa estava maior. Eu tenho 32% de equipamentos de equipamentos de ar-condicionado que não estão funcionando com o modo ocupado. Estão funcionando fora do modo de ocupado. Isso é um resumo de como que gera essas informações para o usuário. E mais abaixo, a gente tem da mesma forma, na planilha, gerando um relatório com todos os equipamentos de ar-condicionado que foram analisados e o seu posicionamento. Nessa primeira tabela, por exemplo, a gente tem sinalizando esses 2 equipamentos de ar-condicionado que estão sem schedule, por exemplo. E no lado direito, indicando que o controlador SEC 11 tem um fan coil que ele está funcionando a 100%, que ele ficou funcionando a 100% durante 24 horas, por exemplo. Isso são pontos de atenção no sistema, onde aí sim eu vou conseguir gerar economia para o meu empreendimento, analisando o porquê que esse equipamento ficou funcionando todo esse tempo a 100%. Manutenção e confiabilidade. Quais são os pontos principais que ele avalia nesse ponto? Filtro sujo, endereços de backnet duplicados, e ele faz uma análise do que pode ser adicionado ao sistema para uma melhor análise. Por exemplo, se tem algum ponto que eu posso criar um alarme ou um trend para que eu consiga gerar um histórico melhor, gerar um relatório melhor. E quantidade de pontos em override. O que seria o ponto em override? São comandos forçados realizados pelo operador. Então, o relatório vai puxar a quantidade de pontos que foram colocados, que estão em override, e o que isso pode acarretar no sistema. E aí o resumo, né, de como que vem escrito. 6 áreas específicas foram identificadas e que estão com potenciais problemas. E no relatório detalhado, ele vai identificar qual é o controlador que está com esse problema de filtro sujo, por exemplo, nessa primeira planilha, e em relação a qual ponto que é esse comando. E mais abaixo, dos pontos que estão comandados em override, qual o valor, como foi feito esse comando e qual o controlador, qual o gerenciador que isso está correlacionado. Isso pode implicar, o comando forçado pode implicar em que a programação horária vai perder autonomia em relação ao sistema de automação, por exemplo. Conforto e saúde. O principal ponto que ele avalia nessa parte do relatório é um comparativo entre temperatura e set point, por exemplo, pressão e set point e CO2 e set point. Qual o comparativo que ele vai fazer? Dentro de 24 horas, ele vai analisar o quão distante essa variável ficou fora do seu set point, por exemplo. E evidenciar na planilha o quão distante isso ficou do seu set point e durante quanto tempo. Por quê? O que isso está dizendo para a gente?
Se eu tive um ponto de temperatura que ficou 24 horas do dia fora do meu range, fora do meu set point estipulado, se ficou mais abaixo, por exemplo, então eu estou dizendo que eu mantive a temperatura do ambiente muito abaixo do necessário. Então as pessoas ficaram sentindo frio dentro do ambiente. E isso está relacionado com o consumo de energia, mas também está relacionado com a minha qualidade do ar dentro do meu ambiente. Pressão. Se eu mantive um insuflamento de ar muito fora do meu set point, acima do meu set point, por exemplo. Então, estou insuflando muito ar dentro do meu ambiente de maneira desnecessária. Taxa de CO2. Mesmo eu utilizando mesmo eu abrindo e fechando o meu dumper de utilização de ar externo, eu ainda mantive meu nível de CO2 muito fora dos parâmetros, acima do meu set point. Além de eu sobrecarregar o ar, eu estou desperdiçando energia elétrica. Eu estou desperdiçando energia. Então, essa parte do relatório é o comparativo entre temperatura, pressão e CO2. O que isso tende a influenciar no sistema. E mais à frente, ele vai me dar, na planilha, ele vai me dar separado qual o ponto, qual o controlador e o quão distante isso ficou. Se eu tive 2 graus, 5 graus, qual era o meu set point, como que ficou minha média de temperatura, por exemplo. Na parte de segurança, como a Johnson tem um foco muito grande em segurança, essa parte do relatório é uma das partes mais importantes que eu vejo, que é, além de trazer a quantidade de usuários logados no sistema, ele vai trazer quantos usuários estão com o login de administrador ativo, quantos usuários não logam no sistema, não logaram no sistema nos últimos 30 dias, por exemplo, e se eu tiver usuários separados por espaços dentro do meu sistema, trazer correlacionado isso, porque isso pode se tornar uma fragilidade no sistema, né? Usuários que vão precisar fazer a substituição, a alteração de senha mais para frente. E aqui embaixo, no resumo, né, qual é o usuário, todas as características que contém no usuário em relação todas as características que o usuário tem dentro do sistema, né, junto com as suas regras de utilização. Então, essa parte do relatório, eu acredito que seja a parte mais importante para trazer mais confiabilidade no sistema. Não só economia de energia, mas que a gente tenha um sistema mais seguro, efetivamente. E a parte de recomendação, né, é a recomendação de melhores práticas mesmo, né? Nesse caso do relatório, trouxe algumas recomendações também em relação a patch de correção. Isso também é mais uma outra parte, uma outra aba da planilha, tá? Onde ele faz as recomendações de manutenção e as recomendações de upgrade de gerenciador, upgrade da versão de métodos. Nesse caso do relatório, a versão era 7.0. Então, é recomendado um upgrade do sistema para que o sistema de automação acompanhe o avanço tecnológico em relação à cybersecurity. Recomendação de patch para gerenciadores que estejam numa versão mais antiga. E no caso de gerenciadores que tenham sido descontinuados, ele também recomenda a substituição desses gerenciadores, por exemplo. Além
das recomendações de melhor utilização, caso tenha a ser feita, em relação ao MetaZUI, o DLLR e o SolarClock. A gente entende e como que ele gera todos esses dados, né? Essa é a principal pergunta. Ele vai analisar os pontos específicos do sistema para avaliar o quão funcional está o sistema em relação ao que a gente citou anteriormente. E a gente entende que não são... que aqui no Brasil a gente tem padrões diferentes dos padrões que foram inseridos no software, por exemplo. Então, para que a gente consiga gerar esse nível de relatório em todas as bases instaladas que a gente tem, o próprio software permite que você insira quais são as tags, qual o padrão utilizado, por exemplo, na planta, no edifício, para uma válvula de água gelada, né? E aí a gente trouxe o exemplar de cada... do que é mais convencional, né, que a gente vê no mercado. Normalmente, aqui no meu edifício, a minha válvula de água gelada, eu chamo ela de V2V, válvula de 2 vias. Tudo bem, você vai na parte de customização de variáveis do sistema e vai adicionar como válvula de água gelada a sigla V2V, que aí o sistema vai conseguir avaliar a tua válvula de água gelada em relação ao tempo de utilização de acordo com esse novo tag, que é o padrão do edifício em questão. E aí a gente tem um exemplar dos mais convencionais, né? O diferencial de pressão, temperatura de ar externo, qual o nome do equipamento, né? Como ele vai ter que seguir o padrão de controlador, qual é o nome do controlador que foi utilizado como padrão. E aí vai amarrar ao... Não faz correlação, por exemplo, com os números, né? Se eu tenho na minha planta, por exemplo, fan coil 1, 2, 3, 4, 5, eu não preciso incluir todos esses fan coils. Eu direciono para o nome do meu controlador principal, que seria fan coil, né? Tanto fan coil quanto central de água gelada, por exemplo, que é como está descrito aí. E provável que gere esse questionamento, né? Eu já coloquei esse slide para se precaver. A gente tem um planejamento, está no roadmap da ferramenta, lançar o software com o idioma em português, tá? Hoje, o nosso time de produtos já está fazendo a tradução de todo o software para que não venha só o português, né? Venha o português brasileiro, que é um pouco diferente do português de Portugal. Então, a gente está fazendo toda a tradução e está no roadmap da ferramenta ainda para esse ano, que saia a aplicação do idioma, o idioma da aplicação em português. Hoje tem disponível em inglês e em mandarim, se eu não me engano, chinês, eu acho. E o que esse tema... O que é essa ferramenta PVT num resumo, né, numa conclusão? É um analítico, né? Ele vai fazer análise de dados para direcionar a equipe de manutenção para uma tomada de ação mais rápida. Essa é a realidade dessa ferramenta. Ele é um analítico. Mas é um analítico mais offline, que a gente chama, né? Você vai rodar a ferramenta e a ferramenta vai gerar esse relatório para tomada de ação. No MetaVis 11,
e o que vem de novidade para o Metos 11, que vai ser lançado esse ano ainda, vai ter disponível na ferramenta o Fall Detector e o Fall Triage, que é um analítico para suportar a equipe de manutenção nessa tomada de ação de maneira mais rápida, né? Isso é uma novidade que a gente está trazendo no Metos 11, na próxima versão de Metos. O que agrega isso para o sistema de automação, propriamente dito, né? Para a minha equipe de manutenção? Isso aqui tende a agilizar o meu processo de análise de falha. O próprio software já vai fazer parte da minha análise. Ele vai identificar um problema e vai fazer a triagem do meu problema para saber se realmente aquilo ali é um problema que tende a levar a outros problemas, ou se não, aquilo ali é um problema isolado que pode ser tratado com mais calma. Então, a minha detecção de falha vai fazer o quê? Vai ficar fazendo uma varredura no meu sistema, buscando problemas, de acordo com uma ordem de gravidade que eu vou imputar no meu sistema, que cada cliente vai conseguir imputar no sistema. Isso agrega uma triagem de falha, onde eu vou classificar as minhas falhas de cada equipamento com base em sua gravidade, duração e frequência de ocorrência. E fornecer ações corretivas que podem resolver o meu problema de maneira mais prática, né? E aí, mais para frente, a gente tem um slide que explica bem, né, como que seria essa triagem. No meu canto superior esquerdo, eu detectei a minha falha. Olha, eu tive um problema na minha RU1, seria o meu phone coil 1. Durou um dia e 19 horas e aconteceu 12 vezes. Beleza? No meu lado direito, ele descreve o que foi essa falha. A baixa temperatura de descarga no phone coil tal. E o próprio sistema já faz um comparativo entre a temperatura que, nesse período de falha, que é esse quadrado em vermelho, nesse período de falha, como que estavam se comportando as principais variáveis que influenciam nesse ponto, nessa temperatura de descarga. Como que estava a minha temperatura de descarga, minha temperatura de ar externo, meu set point, a minha válvula de água gelada, minha posição do damper externo. Esses são pontos que poderiam influenciar nessa variável em questão. E aqui do lado esquerdo, mais abaixo, eu tenho as possíveis causas e recomendações a serem feitas. Como que estava a minha temperatura de ar externo? Já chequei isso? Isso pode ter sido um influenciador do meu problema? Para que o próprio operador já consiga ter uma análise mais crítica do que está acontecendo e evitar o desperdício de manutenção, né? Por exemplo, nesse ponto, eu tive um pico de temperatura de ar externo, naturalmente tive um pico para baixo da minha temperatura de ar externo, minha temperatura caiu muito, então naturalmente eu tive uma queda na minha temperatura de descarga, porque o meu ar externo estava vindo mais frio. Isso vai ser regulado quando a minha válvula começar a fechar e eu vou ajustar esse parâmetro. Isso é um problema que aconteceu, mas que ele naturalmente vai ser tratado de acordo com as minhas possíveis causas que foram direcionadas. Então, o meu operador já consegue fazer essa análise e, ao invés de direcionar uma equipe de manutenção para avaliar esse problema, ele consegue aguardar um pouco mais e verificar se o meu sistema vai se autorregular, que é o objetivo, né? Isso é o Fall Detector e o Fall Triage que está previsto no lançamento do Metos 11, que tem muito a ver com o PVT, com o Performance Verification Tools. Mas
O objetivo do Performance Verification Tools é a análise de dados mais offline e a geração de relatório. O Fall Detector, o FDD, tem um objetivo de análise de dados online para atuação mais rápida e pronto atendimento do equipe de operação, né? E agora eu vou abrir o webinar aí para dúvidas, caso alguém tenha algum questionamento em relação ao que foi falado, é o que está sendo previsto para o Métodos. Eu fico à disposição aí. Lembrando que meu contato foi fornecido lá no começo da apresentação. Então, caso alguém tenha algum questionamento que queira fazer fora da apresentação também, fico à disposição. Beleza, pessoal? Renan. Sim? Estou te ouvindo, Felipe. Tem uma pergunta no chat aqui, que está um pouco genérica, do Luiz Arthur. Ele pergunta se esse sistema é default no Metasis 11. Eu não estou vendo a pergunta, Felipe, mas repete aí, por favor. Ele pergunta se este sistema é default no Metasis 11, se ele é padrão no Metasis 11. Sim. Eu imagino que seja em relação ao Fall Detector em relação ao Fall Detector ou PVT. Tá, vou falar sobre os dois. O PVT não. O PVT é um software à parte. Tá? O Fall Detector vai estar disponível no Metasis 11. Então, todos os clientes que tenham a versão do Metasis 11 vai ter disponibilidade dessa ferramenta, dessa funcionalidade. E essa funcionalidade ela é licenciada à parte, sim, é licenciada à parte. Beleza, não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Beleza. Então, beleza, pessoal. Obrigado pelo tempo disponível de vocês. Espero que tenha sido de bom proveito o webinar. E, mais uma vez, fico à disposição caso tenham alguma eventual dúvida.